Bem, eu nasci em 25 de outubro de 1950. Por sinal, era um ano santo, proclamado pelo Papa Pio XII. Eu nasci de pais católicos a quem eu devo muito. Meu pai, Badi José Rifan, e minha mãe, Jovelina Areias Rifan, que todo mundo chamava de Dona Jove. Meu pai era bancário e trabalhava no Banco Predial, antigo Banco Predial, que depois se tornou Unibanco. Trabalhava em São Fidélis, se tornou-se gerente do Banco Predial de São Fidélis. Minha mãe era florista, fazia flores artificiais, grinalda, arrumações. Bem, eu nasci em São Fidélis, cidade poema, norte, portanto, do estado do Rio. E a minha infância eu passei em São Fidélis. Meus pais eram católicos, minha mãe era do apostolado da oração, meu pai era congregado mariano, era inclusive presidente do dispensário do Espírito Santo, que é a obra social da paróquia. E desde pequeno eu fui levado assim naquela vida de família. Eu sou filho único, portanto era só eu em casa. Mas eu não vivia assim como filho único porque eu tinha muitos primos, então a gente passava o dia com os primos. O dia todo a gente brincava, ia para a praça, brincava na casa deles, eles iam na minha casa. Então eu tinha uma infância assim, muito cheia de amigos e muito cheia de primos. E os primos eram grande quantidade, a gente brincava muito na praça. Enfim, as brincadeiras todas de criança. Brincava de pique-bandeira, que eu gostava muito, jogava bola e futebol na rua, porque São Fidélis é uma cidade calma, a gente podia jogar futebol na rua sem problema, jogava no campo também. Enfim, uma infância normal, como todo menino dessa idade. E eu, então, começava, meus avós, eles são libaneses, avós por parte de pai. Por parte de mãe, minha avó era da Suíça e da Espanha e Portugal. Por parte de pai, eram libaneses, católicos, maronitas, muito bons. Eu aprendi muito com meu avô e minha avó, muito sérios, muito corretos, por sinal, a vida toda foram pobres, tranquilos. Meus pais eram de classe média. Papai, como era bancário, minha mãe, mas banco particular ganhava muito pouco. A gente pode dizer que hoje seria uma pobre classe média, mas tínhamos tudo. Não faltava nada em casa, tínhamos comida, passeávamos, enfim, não faltava nada, não tinha ganâncias, mas vivíamos bem. Bem, eu aos 3 anos de idade, minha mãe me levou para o Jardim de Infância Ana Passos, em São Fidélis, escola pública, e eu fui, estudava, ficava muito preocupado em sair, porque 3 anos de idade, né? Gostava muito de saber que hora que batia a campainha para eu sair logo e encontrar com minha mãe. Bem, tive boas professoras, por sinal algumas estão vivas ainda, de vez em quando eu encontro com elas, tenho muitas saudades do meu jardim de infância. E eu aprendi a ler no jardim de infância. Depois eu fui para o grupo escolar Barão de Macaúbas, também é escola pública, onde eu estudei lá os 4 anos primários. Depois eu fui para o Colégio Fidelense, que é um ginásio lá em São Fidélis, que é o ginásio que pertence à Mitra. Lá eu fiz o exame de admissão, antigamente se fazia 1 ano de admissão. Durante a minha 4ª série eu fiz também a admissão, o curso de admissão para o exame. E fiz o 1º ano ginasial no Colégio Fidelense, aí já era um colégio particular, melhor, ali tive muitos amigos, muitos colegas. Ao mesmo tempo, eu frequentava a igreja, eu era coroinha, portanto ajudava a missa lá na Igreja Matriz de São Fidélis e fazia parte do coro, Pequenos Cantores de São Domingos Sávio. Nós cantávamos no coro, cantávamos as missas, cantávamos também nas festinhas de aniversário, quando tinha, a gente ia junto, tinha músicas folclóricas. Eu gostava muito, até em outras cidades a gente cantava também. Eu me lembro bem de meus colegas de coro que nós cantávamos e era muito interessante. O pároco de São Fidélis era Monsenhor Ovídio Simon, mas o vigário paroquial, o coadjutor, era Padre Emanuel José Possidente, com quem eu me identificava bastante. A alegria dele, eu digo sempre, esse era o padre da minha vida. Eu aprendi a alegria de ser padre, e ele era muito bom, cantava com as crianças, a gente passeava de bicicleta com ele também. Então era muito agradável e eu gostava muito. E foi desse contato com os padres, especialmente com o padre José Possidente, que nasceu a minha vocação
meu desejo de um dia também ser padre. Eu olhava o espelho, né, que era o padre, e disse, olha, eu também quero ser padre um dia, para trabalhar na salvação das almas. Aí comecei a ler aquele livro, Você Gostaria de Ser Padre? Você vai batizar, você vai pregar, você vai ensinar. E o próprio coral já me levava um pouco para aquele ambiente litúrgico. Uma das coisas que marcaram muito a minha vocação foi quando nós cantamos aqui na Catedral, junto com o coral da Catedral, o nosso coral veio de São Fidélis, cantamos a ordenação sacerdotal do padre Roberto Gomes Guimarães, que hoje é o nosso bispo diocesano, Dom Roberto Gomes Guimarães. Então, em 1961, 8 de dezembro, cantamos no coral, ficamos muito encantados com aquela ordenação, e aquelas músicas ficaram no meu ouvido e eu ficava repetindo aquilo sempre, aquelas músicas que a gente ensaiava, e aquilo me marcou muito e foi uma das coisas que mais me levaram a essa carreira sacerdotal. Portanto, ali nasceu. Claro que vocação é um dado sobrenatural, não é aferível cientificamente. É um chamado que a gente sente de Deus, mas também através dessas coisas pequenas, coro, gosto pela liturgia, vontade dos pais. Foi quando eu falei com o padre que eu gostaria de ser padre. E o padre falou com meu pai, papai respondeu que seria uma honra para eles, não fizeram nenhuma objeção, apesar de eu ser filho único, né, de casa, mas não fizeram nenhuma objeção, e eu comecei então a me preparar para entrar no seminário. Bem, eu entrei então no seminário no dia 2 de fevereiro de 1963. Eu tinha 12 anos de idade. Quem me levaram foram meus pais e o padre José Possidente. Fomos até numa rural Willis. E fomos lá para o seminário lá longe, lá em Varriçai. E lá eu fui recebido pelo reitor, que era o monsenhor padre José Moacir Peçanha, muito amigo do padre José Possidente. Me senti bem. Claro, os primeiros meses de seminário foram horríveis, né? Porque eu chorei muito de saudade de casa, mas eu tinha vontade, não, eu quero ser padre. Eu sei que eu tenho que superar isso. Até pensei, olha, acho que o melhor é voltar para casa. Mas os padres, olha, se você voltar, você pode se arrepender. Espera um pouco, vamos ver até onde você consegue superar essa saudade. E eu acabei superando e me entrosei bem, começamos os estudos, estudo do latim, aquelas coisas todas do seminário, a vida. Apesar de muita pobreza, o nosso seminário era muito pobre, graças a Deus, e a gente tinha que trabalhar, no seminário a gente trabalhava. E era bom que também fazia parte da formação. A gente fazia plantação, porque o seminário tinha também a parte rural. A gente plantava milho, feijão, a gente capinava terra, a gente cavava barranco, a gente fazia isso tudo, passeava e estudava, claro, de modo especial, né? Estudava. E eu lembro até que o padre me chamou para eu tocar órgão. Falei, olha, você vai tocar órgão, você já aprendeu música? Porque quando eu era pequeno, com 8 anos de idade, meu pai me matriculou na aula de acordeon. Então eu aprendi, quando pequeno, a tocar acordeon. Aliás, toco até hoje para as crianças, né? Brinco com as crianças, toco acordeon. E lá no seminário, o padre, olha, você vai tocar órgão. E eu fiquei sendo organista do seminário até o tempo todo. Até o fim do meu seminário, eu fui organista do seminário, tocava os hinos, claro, não sou um expert nisso, mas tocava todos os hinos, tocava as músicas todas do seminário. Isso também fez parte da minha vida estudantil do seminário. E ali fiz o seminário menor em Varriçai até 1970, portanto, de 63 a 70, 8 anos eu estudei ali, fiz, portanto, o seminário menor e o começo da filosofia. Depois o seminário foi transferido para Campos, nós estudamos aqui em Campos, terminei a filosofia, estudei todo o curso de teologia, os 4 anos. Portanto, foram 12 anos de seminário, né? 6 anos de seminário menor e 5 anos de seminário menor e 7 anos de seminário maior. E assim, fui ordenado padre dia 8 de dezembro de 1974, na Catedral Diocesana. O bispo nosso era Dom Antônio de Castro Maier, o mesmo que tinha ordenado Dom Roberto Gomes Guimarães, que é o nosso bispo. Então, a minha vida do seminário foi tranquila, normal, os estudos, graças a Deus eu aproveitei bem o estudo, e tanto assim que no 3º ano de teologia, o bispo me escolheu para dar aula de filosofia. Portanto, enquanto eu estudava, eu fui também professor. E fui durante uns 20 anos professor de filosofia no seminário. Portanto, eu dava aula de filosofia, dava aula de inglês também, dava aula de outras matérias, ali, psicologia, no seminário, e aí, enquanto eu era estudante ainda. E depois de padre, continuei também nessa mesma formação, portanto, de seminário.
Bem, então eu fui ordenado padre no dia 8 de dezembro de 1974 e a minha primeira missão, que o bispo designa para cada um ordenado o que vai fazer. E a minha primeira missão foi ser secretário do bispo. Você vai morar junto com o bispo e a primeira designação minha foi nomeado diretor diocesano do ensino religioso. Então o bispo me nomeou diretor para toda a diocese do ensino religioso. Então eu comecei essa missão de procurar incentivar os centros de catecismo, visitava as paróquias, visitava as escolas. Aqui em Campos mesmo fundamos vários centros de catequese em vários lugares, zona rural, para todo lado. Durante 2 anos, então, eu fiquei ocupado nisso. Visitava, fazia palestras, colégio, encontros de catequistas e, ao mesmo tempo, morava com o Dom Antônio de Castro Maier e, ao mesmo tempo, servia de secretário a ele, saía, representava. Muitas vezes o Antônio me mandava representar em inaugurações, quando era necessária a presença da igreja. E eu, então, fiz várias visitas e representei muitas vezes o bispo Dom Antônio de Castro Maier, com quem eu aprendia muita coisa. Ele era uma pessoa muito santa, muito correta, muito fiel à igreja. Bem, isso foi até depois de 2 anos como secretário do bispo, ele me nomeou pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui no Parque Leopoldina. Então eu fiquei pároco ali durante 10 anos, ao mesmo tempo continuando como diretor do ensino religioso. Portanto, eu acumulava as 2 funções, aliás 3, professor do seminário, diretor diocesano do ensino religioso e pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Nessa paróquia, por missão do bispo, eu comecei a incentivar muito a catequese das crianças, catequese da zona rural, visitava toda a nossa zona rural, expandia, pregava missões. Aquelas épocas mais duras que a gente tinha que andar, não tinha asfalto, andava de canoa, andava de carro, agarrava no barro, enfim. Mas a gente cumpria aquela missão com toda alegria, porque afinal eu sempre quis isso, né? E meu lema era esse, né? Jesus às almas, almas a Jesus. Então eu estava tranquilo e graças a Deus foi muito bem e desempenhando essa minha missão que Deus me confiou. Bem, um dos pontos altos dessa minha convivência com Dom Antônio de Castro Maier como padre foi a nossa visita ao Papa. O bispo periodicamente faz uma visita ao Papa. O Dom Antônio sempre pedia licença, desculpa, pedia excusa porque ele é muito ocupado, muita coisa. Mas nessa ele quis ir, no ano de 1980. Então, e Dom Antônio me levou como secretário e eu fui. A visita ao Papa João Paulo II foi muito emocionante, aliás, a gente encontrar com o Papa. O Papa estava novo, tinha 2 anos de Papa, não tinha sofrido ainda o atentado. Foi em junho de 1980. Foi com o Dom Antônio, o Papa nos recebeu muito bem, fomos muito bem tratados. Aproveitei que o Dom Antônio fiz uma visita à Itália, a várias cidades da Itália, fomos ao sul da Itália, fomos à Alemanha. E depois o Dom Antônio voltou para o Brasil e eu continuei, fiquei 1 mês e meio na Europa, visitei todos aqueles santuários, Lourdes, Fátima. Graças a Deus foi muito enriquecedor para mim e voltamos, portanto, para aqui. Eu continuei com a missão com o Dom Antônio e Dom Antônio ficou na diocese até 15 de novembro de 1981.